Olá! Ontem e nesses dias nós estamos falando sobre os vírus que, na verdade, paralisam a nossa mente, a nossa vida, a partir dessa questão toda que estamos vivendo do Covid-19, o coronavírus. E hoje eu vou conversar com você a respeito de 3 pontos importantes. 3 vírus ou 3 filhotes de um grande vírus que, como se o egoísmo ele fosse um grande gerador de outros vírus. Vou falar sobre o isolamento, sobre a depressão, que todos podemos viver, independentemente de coronas ou não. Você vive diversos momentos da sua vida como se fosse uma grande divisão interna. Aqueles momentos em que você não sabe muito bem, desde situações simples, caso compro uma bicicleta, eu compro um tênis ou um sapato, eu vou ao trabalho de novo entediante, ou eu peço demissão. E essas divisões internas, elas se tornam um verdadeiro divórcio pessoal quando você não as resolve. O que eu quero dizer? Você já reparou, abrindo um parênteses, que as pessoas que estão obrigatoriamente se isolando para encontrarem um refúgio, uma prevenção em relação ao vírus que assola a humanidade hoje, assertivamente se isolam, quando podem, evitam a convivência. Essas pessoas que somos todos nós, buscávamos antes, até agora, até ainda agora, tudo estava bem. Tudo estava bem. E hoje você passa um dia, 2 dias, 3 dias em casa, você sente falta das pessoas, você sente falta dos amigos, você sente falta daquele trabalho. Depois de um tempo, você acha que não, né? Ah, poxa, se eu pudesse ficar em casa e não tivesse que trabalhar. Mas se isso acontecer, daqui a pouco você vai sentir falta da convivência. O que isso significa? Significa que nós dependemos da convivência. A questão é como você enxerga essa convivência. Se você enxerga de uma forma negativa, se você enxerga de uma forma a entender, a admitir que depender é ruim, é algo errado, então realmente vai ficar muito difícil você ter qualquer relacionamento na sua vida. As pessoas, elas têm conversado comigo dessa maneira, nossa, tem sido legal ficar em casa, mas eu tenho sentido falta de algumas coisas importantes na minha vida que eu acreditava que não sentiria falta. Então, diversos são os fatores que geram esse clima de angústia que paralisa você. E aí as pessoas sempre perguntam para o médico, né, para o terapeuta, para o médico que é terapeuta, assim, doutor, eu estou estressado, eu estou angustiado, isso é o que é? É a falta do dinheiro? É a briga com a minha mulher, com o marido? É a pressão no trabalho, nos estudos? O que é? Por que eu estou assim estressado? Por que você está estressado agora? Porque você está com medo de ficar doente? Justo, natural, né? A gente quer ficar bem. Ninguém quer ficar doente ou ninguém quer muito menos adoecer e ter correr o risco de morrer, né? Assim, pum. Porque é uma doença que não se descobriu ainda a cura, né? É uma doença rápida, aguda. Mas essas profundas situações que nos dividem, que dividem você enquanto formas de pensamento opostas, vivem no mesmo momento, ou quase que no mesmo momento, na sua vida. Por exemplo, eu volto para o trabalho ou não volto para o trabalho? Eu volto para esse casamento ou não volto para esse casamento? Você tem a vontade, as duas vontades ao mesmo tempo, muitas vezes, mas qual delas admitir e como resolver isso? Essa divisão interna, a luta que você vive diariamente,
nessa divisão interna, faz com que você se divorcie dos sentimentos que você mesmo vive intimamente. Faz com que você... É tão angustiante isso quando você não consegue resolver, porque você vai ter que fazer uma opção, você vai ter que tomar uma posição, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu compro o tênis ou eu compro o sapato? Pronto, comprei o tênis, mas o sapato era bem bacana também. E aí você vai ter que lidar de qualquer forma com uma decisão e com uma frustração. Esses sentimentos que estão em jogo, a frustração e a tristeza pela perda, mesmo que você atinja algum objetivo, ela já está estabelecida. A grande dama, vamos dizer assim, do sistema dos sentimentos, do mundo dos sentimentos, é a frustração. É talvez um dos sentimentos mais importantes que nós precisamos aprender a resolver em nós mesmos. E esse abandono que se estrutura, ele, na verdade, acaba crescendo de tal forma na sua vida, desde a infância, onde você abandona tudo que te angustia, tudo que você não sabe resolver, subconscientemente vai ficando meio que guardado em espaços que eu chamo de o quartinho dos cacarecos. Então você vai guardando os cacarecos que você tem em casa. Por exemplo, o que você guarda num quartinho escuro cacareco, o que é? É aquilo que você não vai usar mais. Você esquece. Nossa, eu nem sabia que tinha essa vitrolinha aqui, que tinha essa bola, que tinha esse quadro, e você deixa lá. Aquilo dá o quê? Mofo. Você guarda os cacarecos num lugar que não precisa ser muito arejado. O mofo é a angústia que vai nascendo na sua mente, no seu coração, que vai te trazendo uma sensação de mal-estar. Isso porque você então não colocou as coisas no devido lugar. Você não colocou aquele sentimento, seja de frustração, de medo, de raiva ou de tristeza, no devido lugar. Você não deu atenção àquele sentimento, você considerou, sem perceber, um cacareco. Na medida em que nós estamos nessa fase muito mais introspectiva, de estarmos obrigatoriamente isolados, ontem no meu prédio eu fiquei sabendo que a área comum da musculação lá, das esteiras, foi lacrada, para que as pessoas não fossem até ali, porque pode ter um risco e tal. Aí eu pensei, poxa, o único lugar do prédio que eu vou, porque eu gosto de correr, não vou poder mais correr à noite. Né? Quando eu posso, eu faço isso. E aí, já é uma perda, olha só. Fiquei chateado, fiquei, nossa, como assim? Como assim vão fechar a academia? Né? Enfim, fecharam. E eu tenho que lidar com essa frustração. É mais ou menos isso que eu quero dizer para você. Toda vez que você recebe um não, que você tem que lidar com uma frustração, se você não aceitar, e para aceitar você tem que tirar ela do quartinho dos cacarecos, você tem que olhar para ela de frente e ver o mofo dela e sentir o cheiro do mofo e ficar com angústia, você não vai aprender a lidar com as tristezas na sua vida. Não vai aprender. Você vai tender a um estado de desistência de si mesmo e vai deixar as coisas para trás, e aí você corre um grande risco de desenvolver um quadro depressivo. O quarto dos sentimentos, dos pensamentos, das avaliações, ele precisa ser muito bem cuidado, ele precisa estar sempre arejado. E você não faz isso. Nós não fazemos isso no nosso íntimo. Nós nos desligamos desses espaços e tudo que está lá dentro fica mais ou menos abandonado. Então, dessa forma, acabamos tendo uma sensação de não responsabilidade. Não, eu não tenho muita responsabilidade, eu nem tenho tristeza, sabe? Eu tô com essa história toda aí do coronavírus, pessoas que eu nem conheço morreram e outras estão próximas que talvez sejam doentes, mas eu não tô triste, eu não tô com raiva do sistema, eu até tô, mas também o que eu vou fazer quanto a isso? E também não tô frustrado, porque ao mesmo tempo eu posso ficar um pouco mais de tempo em casa. Ou seja, você cria uma série de barreiras que vão fazendo com que você não consiga entender os seus próprios sentimentos, não consiga sequer
muitas vezes identificar que você vive aquele tal sentimento. E aquilo vai virando um grande lixo, um lixo emocional. E você fica sem saber como lidar com esse lixo emocional e dentro do teu mundo íntimo se estabelece um peso, é quando aquela angústia vira um peso e tudo fica com um valor muito maior e você que antes estava bem passa a viver receosa, receoso, temerosa, passa a ficar ansiosa, irritada, pessimista e indignado muitas vezes. São vírus, filhotes da não resolução da frustração, indignação, irritação, a própria ansiedade como estado emocional, o medo desmedido. E essas situações passam a serem protagonistas da sua vida. Você esquece de você mesmo, você nem mais sabe quem você é de fato. Obviamente eu não estou falando aqui só me referindo à questão do coronavírus e do isolamento que nós temos que viver hoje para nos prevenir, para que possamos sobreviver, ou pelo menos essa ideia, não nos contaminando, aí a onda viral lá vai achatar e poderemos sair então porque menos pessoas estarão transmitindo o vírus e vamos sobreviver. Mas veja bem, como que fica o olhar de quem sabe o que está acontecendo no mundo com essa questão do vírus e como é que as coisas estão funcionando quando você vê a televisão e escuta as notícias, as pessoas que morreram. Ontem eu disse no vídeo o quanto que nós precisamos ser gratos a essas pessoas porque elas estão nos ensinando indiretamente a entendermos melhor como valorizar a própria vida. O corpo que nós temos, por exemplo, físico, ele e tudo que está dentro dele, todos esses espaços emocionais, ele passa com essa divisão interna que todos nós temos e que nos tornamos divorciados de nós mesmos enquanto protagonistas e ao mesmo tempo não protagonistas da nossa própria vida. Esses espaços emocionais, eles acabam não se comunicando mais com o corpo, de tão divorciados que eles permanecem. E o corpo passa a não reconhecer mais esses estados emocionais. E os estados emocionais também passam a não reconhecer mais o corpo. E existe, então, passa a existir uma briga entre o corpo físico e o corpo emocional, o que não deveria acontecer. Daí as doenças psicossomáticas, por exemplo. Um fica sem saber o que acontece com o outro e esse desencontro significa a origem de muitos outros conflitos no nosso sistema. Veja, como então entender essa situação sem falar de o grande mal ou um dos grandes maus da nossa atualidade, que é a depressão, né? Então você vive um estado hoje de isolamento e é bom para você porque você vai sobreviver. Mas quantas vezes você buscou não conviver com as pessoas estando no mundo? Simplesmente não dando um bom dia, simplesmente não aceitando um questionamento, simplesmente tendendo a não aceitar aquela opinião. E em um dia, quanta tristeza, quanta decepção, aquele relacionamento, seja afetivo ou não, tão importante, te abandonou, ou você foi demitido, a mulher ou o homem que você ama saíram da sua vida e você simplesmente começou a entrar por um caminho de desesperança, desenvolvendo um clima emocional de desistência em relação ao que esperar do mundo, das pessoas e até de você mesmo. Muito parecido hoje com o que muitas pessoas vivem por conta do coronavírus. O tempo foi passando e você foi vivendo com a impressão, veja bem, e a imaginação de que você não precisa de ninguém.
e que você poderia viver absolutamente independentemente do mundo. Como que nós vivemos hoje? Olha, o recado que essa questão toda viral, tão pequenininha, né, micro, um tamanho ínfimo, paralisa a sociedade, paralisa o mundo para que possamos refletir. Pelo menos é no que eu acredito, por isso eu estou aqui conversando com vocês. Então, mas no entanto, no seu íntimo e no meu íntimo, aparece a queixa de não ter, assim, puxa, cadê os sorrisos, cadê as falas que eu tinha ao meu redor, que é o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão apavoradas. Como é que eu vou ficar tanto tempo em casa? Os franceses já irritados porque não podem sair, já a polícia ali e o governo assertivamente, né, coibindo porque não quer que mais pessoas morram. E esse é um jeito de evitar a contaminação. E na Itália e na Espanha e como foi na China. Então, amigos para compartilhar, eu sinto falta. Momentos bons e ruins, não importa se é bom ou ruim. O importante é que você participe da vida, que você se jogue na vida, como eu já disse. Não queira mais sobreviver, sobreviver, queira viver, queira mergulhar em si mesmo e entender aquilo que está acontecendo com você. Mas você não fala isso para ninguém. Não dependo de ninguém, tá tudo certo. Eu sou autossustentável, né? Como se diz por aí, eu sou autossustentável. E também não confesso isso para você. Então aqui estamos num cara a cara aqui para discutir essa história. E sem perceber você não aceita um novo recomeço. Quem não aceitar um novo recomeço, que seria um recomeço depois disso tudo, para melhor, mas que vai exigir da gente uma parada, um espelho mesmo, um cara a cara, para reconhecer os limites, a fim de transmutar esses limites, né? Melhorar, vencer aquilo que. Compreender aquilo que eu não compreendo, estudar aquilo que eu não estudei ainda, para atingir um nível de entendimento e melhorar aquilo que eu já tenho, meu talento, a minha potencialidade. Você passa a acreditar que isso não é possível. Então, quando aparece uma situação como essa, que te obriga a ficar em casa, qual a reação que você tem? Nossa, que ruim, é péssimo, péssimo. Existem pessoas que já estão deprimidas por conta disso nas suas casas. Espero que não seja você. Mas se isso acontecer com você, escute um pouco do que eu estou te dizendo, pare para refletir. Na verdade, a cura da depressão, vamos dizer assim, de uma forma bem superficial falando, mas acredito que contundente, é você aprender a resolver a tristeza dentro de si mesmo, né? E para isso é importante que você tenha um empenho. Afinal de contas, você e todos nós, muitas vezes, praticamente expulsamos as pessoas da nossa vida e nos auto-isolamos. E agora você e eu temos que ficar meio que isolados de alguma forma. Você abraçava lá as pessoas no trabalho, hoje eu chego no trabalho e falo assim, e aí, tudo bem? Dou uma cotovelada, né, dá um chute, brinca e tal. Parece brincadeira, mas você não percebe o quanto que é importante você estar ali participando, convivendo, e você vive uma crise de depressão, a sociedade vive uma crise de depressão, isolamento há muito tempo. O auto-isolamento é fuga sem porta de saída para desenvolver a descrença, para fazer com que as pessoas se tornem aflitas e carentes. Mas eu sei que todos somos muito corajosos e buscamos uma autotransformação. Por isso estou aqui também, junto com vocês. Nós sempre falamos, estamos juntos, porque é real. Então você passou a ser uma pessoa espectadora da sua própria vida. E essa conduta, que é subconsciente, te leva a um estado de isolamento. E muitas vezes até para um estado de depressão, não obrigatoriamente uma doença, mas é muito ruim. Porque você fica meio que amortecido, é uma espécie de amortecimento, conforme eu disse.
né? Se você então vive esse estado, então você necessita de um outro rumo para que você se aperfeiçoe, para que você saia desse caos e se organize. Não existe uma organização, uma melhora, uma cura, vamos dizer assim, sem o caos. Talvez por isso eu esteja fazendo essa referência com o coronavírus, acredito que sim. Então você vai se habilitar a isso. Você vai se habilitar a buscar um aperfeiçoamento em si mesmo. Você vai se habilitar a ampliar a tua mente até um nível mais elevado de entendimento. Quando eu digo elevado, é de entendimento, não é de superior. Não existe superioridade entre seres humanos, ou não deveria existir, porque somos todos seres superiores. Nossa espécie é superior. Então, não existe superioridade e inferioridade entre nós. Existe uma natural existência superior na nossa espécie. Nós somos diferentes. E um pode ajudar o outro. Então vamos usar esses momentos que vivemos para refletir em relação ao quanto nós vivínhamos vivendo um auto-isolamento, e agora esse isolamento forçado pode nos ajudar a entendermos primeiro nós mesmos. Por que eu estava tão ausente de mim mesmo, dos meus próprios sentimentos? Ah, mas é que eu sou ausente da minha relação com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido. Mas você é assim porque você tem dificuldade? Mas é porque você, na verdade, estava ausente de si mesmo. Encontre a si mesmo e você vai conseguir ter uma convivência muito melhor com os seus entes queridos. E você vai conseguir, com certeza, aumentar a tua imunidade. Sabia que a imunidade biológica ela tem uma relação diretamente proporcional à tua capacidade de se transformar. Imunidade é isso, é transformação, né? É uma célula que vai ali e ela protege o teu corpo, ela transforma aquele movimento, que era um movimento de ataque, em um movimento de defesa, e esse processo ele precisa ser muito assertivo, ele precisa ser muito engrenado. Muitas doenças físicas autoimunes, elas se estruturam a partir desse mecanismo, dessa engrenagem que se desfaz. Então, uma célula que deveria defender você começa a atacar um organismo teu. Então, o teu sistema imunológico depende diretamente da capacidade do teu autoquestionamento consciente e da tua capacidade de sair desse isolamento que você vive sem perceber. Então, vamos fazer um teste? Eu vou ler para vocês aqui, para a gente finalizar, né, fazer uma coisa diferente. Uma poesia minha, que fala sobre a verdade. Porque a verdade está dentro de você. Muitas vezes você não encontra a sua própria verdade, não é mesmo? Você pensa assim, mas quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Não é? O que eu vim fazer aqui? Afinal de contas. O que é mais importante para mim? É o dinheiro? É o sexo? É o casamento? É o sucesso no trabalho? O que é? Porque essas coisas estão meio que, para muitas pessoas, milhares de pessoas, isso já acabou. Elas já não estão mais aqui. E muitas estão doentes. Se você está com medo de ficar doente e de ter o vírus, e eu também, natural. Mas qual é a verdade? Vamos encarar a nossa verdade? Agora eu vou, poeticamente falando. Aí depois eu encerro aqui porque já está ficando muito longo. Mais uns minutinhos. Então vamos lá? Tá legal? Então vou olhar para cá porque eu vou ler porque é grande, minha memória não é tão boa assim. Então vamos lá. Verdade. Conhecer é mistério na vida de verdade. Essa dona não é fácil. A dor faz sentir a necessidade da verdade na intimidade. E na luta das dualidades, a vitória chega cheia de louros, na luz que clareia toda uma existência. Mesmo aqui nesse mundo cheio de diferenças,
que de tantas ideias e faces faz-me perder aquela que é minha verdadeira identidade. Ah, como é bom ser de verdade, pois de verdades e mentiras, na fina camada que as separa, eu caminho em busca de reparar sem machucar, de curar sem lesar. Afinal, qual é o remédio para todo esse medo que aflige e tortura a alma humana na humanidade em que vivemos? É a fé que remove as pedras nas divisões íntimas, nos sims com ressalvas que geram uma troca? Uma barganha com o Criador que só traz a dor? É o amor que constrói e devolve ao seu lugar a verdade? E assim tudo passa e se completa, num ritmo tal qual o bater do coração que faz adormecer a criança no colo carinhoso da mãe? Mas volto a dizer, como queria ser poeta para falar da vida, da morte do sol, da lua e da luz, da noite fulgurante, de aprendiz a harmonizar sentimentos. Mas como fazê-lo nos momentos da morte? Pois se a morte é vida, que quando amortecida não é sentida, toda graça se desfaz e é perdida. Então morrer é dia a dia, esquece o que sente, coração que frio bate, sem pulsão ou emoção, e vem a tristeza, a depressão, da qual sou inimigo, e me agita uma revolução de táticas e manejos, que a correta equação é o sagrado amor e devoção. Falo desta vida como é o dia. Nasce na luz e acaba na escuridão. Que se transforma e renasce no sol da esperança de um novo dia. Falo desse dia para não viver na hipocrisia, na falsa alegria de viver de fantasia. Que um dia, como que por magia, tudo se acalme sem dor ou sofrimento. Falo das vidas a compartilhar, as emoções, para não viver de ilusões, de falsas grandezas, títulos, teorias e elucubrações. Falo da morte como um consorte que, por enxergar de um olho só, vê na vida a oportunidade bendita e no irmão busca a cura, em direção à evolução infinita. Para muitos sou a morte. É como dizem, ir ao médico de loucos. Ah, isso não, seria o fim mesmo, seria a morte. Fico a pensar na morte à vida. E nem precisa ir muito além. Aqui mesmo se vê que nos filhos da sobra, na sociedade que desdém, há vida e esperança. Na criança que sorri também com o pouco que não tem. Nos fantásticos lixos revelam-se excessos dos sentidos, vida escondida e amor amortecido no egoísmo reativo que, revelada sendo, fulgura como uma bandeira. A caridade, irmã do amor, não pode faltar, pois sem ela a vida parece morte e a morte se perde da vida. Assim, em uma fala, numa conversa, tudo se revela, tudo se sente, tudo se pensa, tudo se conspira, tudo é compartilhado. Mas como queria ser poeta que é exímio escritor das próprias emoções, a revelar as múltiplas facetas de um sentir que pode parecer, por vezes, degradante e humilhante, mas que no final, quando vivido e entendido, liberta mais que mil alvarás. Não é condicional a nada, que não há verdade, aquela que todos buscamos, renovados e esperançosos, auto-arrebatamo-nos. Um novo movimento, um caminho rumo ao sol, sem temores ou medo, a verdadeira vida que mata a escuridão, só de passar por ela, sem dramas, só o amor. Então, meus amigos, vamos encontrar a nossa verdade, vamos aproveitar todas as oportunidades e mesmo essa situação que vivemos, olhar, enxergar a vida por um plano positivo, elevado, para que possamos, encontrando a nossa verdade, nos libertarmos de nós mesmos, das nossas questões íntimas e que possamos resolver todos os nossos dilemas íntimos, para que, amando a nós mesmos, possamos amar a todos que estão ao nosso redor. Muita paz para vocês, estamos juntos.